Olá pessoal, a paz de Jesus. Vamos refletir hoje no Santo Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 51 a 53. Diz assim a palavra de Deus: Pensais que vim trazer paz à terra? Não, eu vos digo, mas sim divisão. Pois daqui em diante, 5 pessoas estarão divididas numa casa. 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho e filho contra pai. Mãe contra filha e filha contra mãe. Sogra contra nora e nora contra sogra. Nem todas as pessoas concordam umas com as outras. Por exemplo, nem todos concordam que você, menino, namora essa moça e você, menina, namora este rapaz. Ou possa ser o caso de que não concordem que você tenha tomado a decisão de morar sozinho, a viver longe de casa. O fato é que antes de nós tomarmos alguma decisão, precisamos avaliar quais serão as consequências reais de tal escolha. Com relação à fé, não é diferente. Será que aceitar a fé cristã, rendendo-se ao Senhor Jesus, causa algum tipo de conflito ou divisão? É sobre isso que refletiremos hoje. Jesus causa conflitos. E o primeiro conflito que Jesus causa é no nível pessoal. Vejamos o versículo 21 de Lucas 12. Diz assim: Pensais que vim trazer paz à terra? Não, eu vos digo, mas sim divisão. Embora o texto não seja explícito em dizer, mas podemos refletir que a presença de Jesus causa conflito em nosso coração. Entendemos pela palavra que Jesus foi rejeitado pelo seu próprio povo, pela nação de Israel. João, capítulo 1, versículo 11, diz assim: Veio para o que era seu e os seus não receberam. Jesus causa divisão de opiniões, de fé. Não que ele fosse contraditório, porém, devido à falta de crença do povo. A pessoa de Jesus causou divisão nacional, regional e local. O Senhor soube lidar muito bem com isso. Não ficou traumatizado, nem deixou de fazer aquilo que seu pai mandou. Vemos Jesus angustiado, não por críticas à sua pessoa, mas pela cruz, algo que o levaria a sofrer como nunca antes. Jesus traz à nossa vida, além de paz, que é condição interior de tranquilidade com Deus, Jesus ele traz divisão, que é conflito, dissensão, oposição. Se aceitamos a fé no Filho de Deus, com certeza acontecerão conflitos pessoais. Muitas vezes nos sentiremos angustiados por essa rejeição. Nosso próprio coração arderá, pois Jesus causará aflição em nossa própria alma. Isso se dá pela briga interna entre o Espírito Santo e nossa natureza pecaminosa. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 17, lemos: Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Somos o templo do Espírito Santo. Somos o corpo de Cristo. E como nossa velha natureza luta contra tudo aquilo que é sagrado, não será o caso de Jesus, como disse certo cristão, quando precisarmos fazer como fez no Templo de Jerusalém? Será que Jesus não precisa derrubar os vendedores, retirar tudo que mancha o seu santuário, que nos mancha, e nos chicotear com os chicotes de sua misericórdia? Isso parece contraditório. Mas Deus pode muito bem nos colocar em conflito para santificar nossa alma, como nos afirma Paulo. Pois a tristeza, segundo a vontade de Deus, produz o arrependimento que conduz à salvação, o qual não traz remorso, mas a tristeza do mundo traz a morte. Isso está lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Por isso, se você tem enfrentado conflitos, se sua alma parece estar em guerra, dividida, muito bem pode ser o agir de Deus produzido em você um caráter mais santo, mais cheio de sua presença. Talvez aconteça com você os conflitos de Paulo, que vemos em Romanos, capítulo 7, versículos 22 a 24.
Ele diz assim: porque no que diz respeito ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos membros do meu corpo outra lei guerreando contra a lei da minha mente e me fazendo escravo da lei do pecado que está nos membros do meu corpo. Desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Conflito instalado, alma dividida. Mas em seguida, esse Paulo que está cheio de conflito, ele tem a certeza de que nessa mesma vida em confusão, ele tem a vitória. O versículo 24 diz assim: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Desse modo, com a mente, eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Glória a Deus, temos saída, temos Cristo, temos tudo. Vimos então o conflito no nível pessoal. O segundo e último conflito que Jesus causa na nossa vida é o conflito no nível familiar. Lá em Lucas 12, 52 e 53, o Evangelho continua nos dizendo: pois daqui em diante 5 pessoas estarão divididas numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. A pessoa de Jesus não fora rejeitado apenas pela nação de Israel. Pessoas muito mais de perto o rejeitaram. Vejamos o que nos diz o Evangelho de Marcos, lá no capítulo 6, versículos 5 e 6, sobre isso. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Segundo uma Bíblia de estudo, a palavra aqui, átimos, ela quer dizer sem honra, desprezível, de baixa estima. Veja que Jesus não era benquisto em sua cidade, entre sua parentela e nem mesmo na sua casa, como nos indica o texto sagrado. O texto diz que numa casa, o texto de Lucas, estarão divididas as pessoas. Essa palavra, segundo estudiosos, traz a ideia de rachar, de cortar em pedaços, estar dividido em partes opostas, estar em desacordo, em dissensão. O fato de recebermos a fé em Jesus pode trazer rachas em nossa própria família. Não porque nos tornamos fanáticos, não por nos tornarmos seres extraterrestres, mas por causa da incredulidade dos que dividem o mesmo teto conosco. Jesus sofre por fazer a vontade de Deus. Seus próprios parentes o acham estranho por seus feitos. Quando seus familiares souberam disso, saíram para impedi-lo, pois diziam: ele está fora de si. Marcos 3, 21. Eles falavam que Jesus estava louco. Atentemos para o que diz o Evangelho. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Não por exclusão nossa nem de Jesus, mas algumas vezes a fé em Cristo nos afastará de familiares. Na Bíblia, no Novo Testamento, temos um exemplo de divisão por causa da fé. Em Atos, no capítulo 16, versículo 1, Lucas nos informa que o jovem Timóteo, que era discípulo do Senhor, tinha uma mãe judia, crente, e um pai grego. No versículo 3 deste mesmo capítulo, somos informados de que o apóstolo manda que circuncidasse Timóteo, pois os judeus e crentes da época sabiam que seu pai não era crente. Embora o texto não fale se Timóteo passava por problemas familiares, mas podemos pensar como é difícil estar numa casa em que os pais não têm a mesma fé. Existem as divisões evitáveis devido à fé. Por exemplo, o que acontece quando se namora uma pessoa que não é crente? De repente, você começou a namorar, entretanto, não há como conciliar uma pessoa que não tem a mesma fé. Uma hora ou outra haverá discordância. Uma hora ou outra haverá uma decisão. Quanto mais noivar ou casar, que difícil será a criação dos filhos. Ou seja, essa é uma divisão evitável. De fato, se relacionar com uma pessoa que não é crente deve ser muito bem pensado.
Sua luta está muito ferrenha? Seus pais não lhe entendem? Seus irmãos zoam com sua fé? Seus primos não saem mais com você? E fora do ambiente do lar, seus colegas de escola ou de trabalho deletaram você de seu círculo de amizade e até de suas redes sociais? Se isso aconteceu, lembre-se que Jesus, aquele que foi rejeitado, consola você. Não desista de ser crente. Lembre-se de Hebreus, capítulo 12, versículo 2, que diz: fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado à direita do trono de Deus. A família de Jesus, convertida, que no início de seu ministério era incrédula, no fim de sua passagem pela terra, creu no Senhor. Vejamos alguns textos que nos revelam essa grande maravilha. Por exemplo, Atos, capítulo 1, versículo 14 diz: e unidos, todos se dedicavam à oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Vamos agora para Gálatas, capítulo 1, versículos 18 e 19. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Cefas, e passei 15 dias com ele, mas não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Por último, veja Judas 1. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados e amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo. Veja que eles foram transformados pelo próprio Senhor que eles rejeitaram. Não há família perfeita. Talvez sua família seja incrédula. Talvez sua própria vida esteja em conflito. Saiba, porém, que Deus pode transformar pessoas descrentes em pessoas crentes. Não abandone a fé, prossiga, ore por sua família. Quem sabe você verá seus familiares como futuros companheiros de culto, de evangelismo e de fé. Deus nos encha de esperança. Amém.